Olá pessoal, o último tópico que temos que trabalhar sobre função do primeiro grau é a parte de estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Então vamos lá, falar de sinal da função do primeiro grau. Quando a gente faz o estudo da função do primeiro grau, o estudo do sinal da função do primeiro grau, na verdade o que a gente vai fazer é dizer em que intervalo a função é positiva, onde ela é nula e em que intervalo a função é negativa. Então, para a gente fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau, a gente tem que dizer em dado intervalo se a função é positiva, se ela é nula ou se ela é negativa. Bem, nós temos os seguintes esboços para o gráfico da função do primeiro grau. Toda vez que eu for fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau, eu tenho que ter noção do gráfico. Mesmo que eu não faça o gráfico, mas eu tenho que ter pelo menos uma noção mental, uma ideia mental, uma construção mental de como é que é o gráfico dela. Então o primeiro caso que a gente vai ver é quando o termo A da função do primeiro grau é positivo, quando ele é maior do que zero. Imagine o seguinte, nós já vimos que o gráfico da função do primeiro grau vai cortar o eixo y no valor de b e que ele corta o eixo x na raiz da função. Se o termo A é positivo, nós sabemos que toda vez que o A é positivo, o gráfico é crescente. Então isso já faz parte do que a gente já estudou sobre gráfico. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Se nós observarmos esse intervalo, ou seja, se a gente pegar valores à direita da raiz, portanto maiores do que a raiz da função, nesse intervalo a função é maior do que zero, a função é positiva. Por que nesse intervalo a função é positiva? Porque o gráfico está acima do eixo x e acima do eixo x o valor de y, o valor da função, é positivo. Agora, se eu imaginar esse intervalo aqui, o intervalo que pega a esquerda da raiz, se é a esquerda da raiz, então a gente pode imaginar x menor do que a raiz, nesse intervalo a função é negativa. Por que ela é negativa? Porque o gráfico está abaixo do eixo x. Então é isso que você vai fazer. Quando você tiver o termo A positivo, você calcula a raiz. Por que você calcula a raiz? Para você saber onde é que o gráfico vai cortar o eixo x. Sendo o termo A positivo, para valores de x maiores do que a raiz, a função é positiva. Maiores, lembrando que é do lado direito. E para valores de x menores do que a raiz, a função é negativa. Por isso, do lado esquerdo aí está negativo. Temos outro caso então para a gente ver. E se o termo A for negativo? Bem, se o termo A for negativo, nós sabemos que a função é decrescente, o gráfico é decrescente. Então vamos imaginar, o gráfico dessa função vai cortar o eixo y no valor de b, vai cortar o eixo x no valor da raiz, e nós teríamos um gráfico decrescente como já esperávamos. Dá para a gente observar o seguinte, se eu olho para esse gráfico, para valores de x menores do que a raiz, por que menores do que a raiz? Porque está do lado esquerdo, a função é maior do que zero, a função é positiva. Lembrando que ela é positiva porque está acima do eixo x. Por outro lado, para valores de x maiores do que a raiz, a função é negativa porque está abaixo do eixo x. Então com isso, toda vez que nós tivermos o termo A negativo, você vai calcular a raiz para saber onde é que o gráfico vai cortar o eixo x, e aí você diz que para valores de x menores do que a raiz, a função é positiva, e para valores de x maiores do que a raiz, a função é negativa. Como eu disse, não é obrigado a desenhar o gráfico, mas você tem que ter no mínimo essa noção já mentalizada para poder fazer as questões que envolvem estudo do sinal. Aí eu trago um primeiro exemplo. Eu quero que a gente faça o estudo do sinal das funções a seguir. Lembrando, fazer estudo de sinal da função é dizer onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é nula, onde ela é zero. Lembrando que a função é zero na raiz. Então a primeira coisa que eu devo fazer em cada função dessa aí é identificar quem é a raiz dela. Você tem aí que essa função ela tem gráfico crescente, porque o termo A dela é 2 e 2 é positivo. Além disso, se a gente calcula a raiz dela, lembrando que calcular a raiz de uma função é pegar ela e igualar a zero, nós vamos ter 2x menos 6 igual a zero, logo 2x é igual a 6, pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo,
Então o x é 6 dividido para 2, logo o x é 3. Lembremos aí, eu tenho uma função crescente que a raiz dela é 3, x igual a 3. Então agora eu vou imaginar aqui um esboço desse gráfico. Você tem aí, a raiz dela é 3, ela vai cortar o eixo y no menos 6, que é o valor do termo b, e é um gráfico crescente. Eu fiz então o valor do termo b, que é menos 6, só para ficar um esboço mais detalhado. Mas lembrem que o que interessa para nós fazermos o estudo do sinal da função é só a raiz, que eu já sabia que era 3, e saber se o gráfico é crescente ou decrescente. Com esses dois detalhes já dá para fazer o estudo do sinal. O que a gente observa? Você vai ter o seguinte: quando você pega x maior do que 3, quando você pega x à direita da raiz, que é 3, a função é positiva. Então você escreve f de x é maior do que 0, ou seja, f de x é positiva para x maior do que 3. Aí você já aproveita o embalo e, sabendo que a raiz dela é 3, a raiz é quem zera a função. Aí você escreve f de x é igual a 0 para x igual a 3. Eu já escrevi onde é que ela é maior do que 0, onde é que ela é igual a 0. Está faltando eu escrever onde é que ela é negativa. É só a gente observar que a função é negativa nesse intervalo à esquerda do 3. A esquerda do 3 quer dizer menor do que 3. Então você coloca f de x é menor do que 0 para x menor do que 3. Isso que eu acabei de fazer é o que a gente chama de estudo do sinal da função do primeiro grau, que, como eu disse, é só dizer onde ela é positiva, onde ela é 0, onde ela é negativa. A letra B traz a função g de x igual a menos x mais 2. Façamos do mesmo jeito. Essa função ela vai ter um gráfico decrescente, porque o termo a dela é negativo, é menos 1. Além disso, se eu pegar ela e igualar a 0 para tirar a sua raiz, menos x mais 2 igual a 0, vai me dizer que menos x é igual a menos 2. Cancela os menos, logo a sua raiz é x igual a 2. Fazendo então um esboço desse gráfico, eu vou pegar o seguinte: a função corta o eixo y no 2, porque o termo b dela é 2. Corta o eixo x também no 2, porque sua raiz é 2. É um gráfico decrescente, como a gente pode observar. Tendo o esboço, observemos o seguinte: se eu pego x nesse intervalo aí à esquerda do 2, isso quer dizer que o x é menor do que 2 porque está à esquerda, nós vamos ter uma função positiva. Então você escreve que g de x é maior do que 0, é positivo, para x menor do que 2. Por outro lado, eu já aproveito, como a raiz é 2, g de x vai zerar, vai ser igual a 0, para x igual a 2. Olhando o próximo intervalo, o intervalo que vai ficar à direita do 2, a direita do 2 é maior do que 2, a função será negativa. Então você finaliza g de x menor do que 0 para x maior do que 2. Dessa forma, então, nós finalizamos a parte explicativa referente ao estudo do sinal da função do primeiro grau. Finalizamos também com isso tudo que a gente ia estudar de função do primeiro grau, todo o nosso capítulo. Agora a gente vai fazer algumas atividades de retomada geral, de revisão, para a gente poder assimilar melhor tudo que foi estudado nesses capítulos que a gente viu. Até as próximas aulas, então, onde a gente vai estar resolvendo as atividades que eu vou passar.